Desaprovação ao presidente Lula caiu ligeiramente em abril, mas o petista segue reprovado por mais da metade do eleitorado brasileiro. Uma pesquisa Atlas Bloomberg, publicada ontem, aponta que a taxa, que era de 54% em março, foi a 52,5%. Criminosos e tem que beneficiar se você for passar uma lei, porque essa é a característica da lei. Ela tem que ser abrangente, ela vai servir para todo mundo. Não tem como. A anistia, não sei, assim, vocês aí depois que terminar aqui, procurem a lei da anistia de 79. Como que ela foi redigida? Ela anistia as pessoas que estiverem envolvidas no fato. Ponto. Não cuida de caso específico. Não, é no fato. Todos estarem envolvidos no fato de tal data, tal data. Exato, um lapso temporal, inclusive de 18 anos no caso de 79. Vocês entenderam? É só isso que funciona. Então, não calha esse PL da dosimetria. Quando eu li ele, eu fiquei assustado. E aí, quando eles começaram a falar, não, a gente vai fazer uma emenda aqui e para funcionar de tal forma só para o 8 de janeiro, não dá, porque isso aí é uma anistia parcial. É uma anistia trans? O que é isso aí? Que agora tem o direito a trans, né? Então agora tem a anistia trans também. Não calha, tá? Em termos... o direito, ele é limitado pela linguagem. Eu entendo muito que o direito tem muita relação com a linguagem. Nesse ponto, a linguagem não dá para casar esses interesses. Juridicamente, não vinga esse PL da dosimetria. Entendo a questão do concurso material, mas ou ela vai servir para todo mundo, ou ela não será nada. É isso que eu entendo desse PL da dosimetria, Caivano. Perfeito, obrigado, Wellington. A grande questão aqui é que todos nós rogamos pela devolução de justiça a esses injustiçados, mas, como ambos disseram, e eu também defendo isso, não é por meios tergiversos aí, por remendos, emendas. A gente precisa fazer a coisa de maneira contundente. E hoje o Congresso mostrou que é possível fazer algo de forma contundente. A direita tem condição, então por que não? Será? A desaprovação ao presidente Lula caiu ligeiramente em abril, mas o petista segue reprovado por mais da metade do eleitorado brasileiro. Uma pesquisa Atlas Bloomberg, publicada ontem, aponta que a taxa, que era de 54% em março, foi a 52,5%. Já a aprovação oscilou de 46% para 46,8%. Mudou quase nada, dentro da margem de erro de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. O levantamento também questionou sobre o conceito que eles dariam ao governo Lula. A soma das respostas ruim ou péssimo subiu de 50% para 51,3%. Então, houve uma piora, né? A mesma pesquisa mostra que Lula lidera no primeiro turno das eleições deste ano. E tem empates técnicos com o senador Flávio Bolsonaro e com o ex-governador Romeu Zema no segundo turno. De acordo com o levantamento no primeiro turno, Lula tem 46,6% das intenções de voto e Flávio possui 39,7%. Já no segundo turno, apesar do empate técnico, Flávio lidera em números absolutos com 47,8% das intenções de voto contra 47,5% de Lula. Outro empate ocorre se Lula enfrentar Zema. O petista teria 47,4%, enquanto o mineiro 46,5% das intenções de voto. Wellington, isso só me enche de esperança depois do dia de hoje, um dia que eu vou dormir mais feliz, com esperança no porvir. A grande questão é, nós temos que aprender não só com os nossos erros, mas também com essas pequenas vitórias e entender que o jogo é jogado diariamente. Não dá para sentar, ganhamos tudo e não fazer mais nada, assim como também não dá para desistir, né? A gente mostrou que é possível vencer. Com força de vontade, com evidentemente muito trabalho, né? Os senadores fizeram a sua parte e mostraram que é possível. Então, teve até um comentário aqui que diz, por que não fizeram isso com o Dino? Não sei, mas era possível ter feito com o Dino também? Se foi feito hoje, era possível fazer também. São os mesmos senadores. Então, é possível eles afastarem o Dino, afastarem o Alexandre? É possível consertarem o erro, o equívoco que cometeram, né? Então, aí eu acho que eu vou entrar num ponto que talvez não seja aqui a nossa pauta. A gente precisa se unir, velho. A gente precisa se unir.
A direita unida jamais será vencida. A gente precisa se unir. Olha isso, ó. A gente mirou, ó, Messias não. Aí teve moção de repúdio de um lado, teve videozinho do outro. Teve. É isso! É isso! Esse é o caminho! Esse é o caminho. Muito então, bom. a gente unido, cara, olha o que a gente faz, velho. A gente tem que parar de subestimar a nossa própria força. A direita é forte, a direita pode fazer acontecer. Tem que estar primeiro convencido disso e depois convencido que o cara de direita do meu lado não é meu inimigo. Tá? O inimigo é a esquerda, é por aí. Fazendo isso, Caivano, sinceramente, ó, pra mim não tem como o Lula vencer essas eleições se a gente acertar os rumos da nossa narrativa, das nossas brigas, das nossas lutas. Se a gente mirar o canhão, cada um mirando o seu canhão pessoal para os nossos inimigos comuns, cara, a gente leva e resgata esse país. É interessante isso que ele disse, né? No momento que, como você vê pela pesquisa aí, a desaprovação no sentido de considerar o governo ruim, ele pode até não ser tão desaprovado quanto a expectativa, né? Não é a expectativa, é a sensação do que está acontecendo. E isso precisava ser melhor explorado, e talvez o que o Wellington esteja dizendo seja justamente isso. Olha, vamos atacar quem a gente precisa atacar. Então, você tem picanha na sua casa, você tem carne na sua casa, você tem leite na sua casa, você está pagando condomínio corretamente, está pagando tudo, está pagando o colégio das crianças. Acho que se 90% da população está com problema financeiro, já é um bom indicativo para a próxima eleição, você não acha? Justamente, mas é que dá uma diferença aí com os números, né? Se a gente olha os números do IBGE, o Brasil tá bombando, né? Tá maravilhoso, mas a sensação das pessoas é bem diferente dessa inflação real, né? Da inflação de alimentos, enfim, você tem, me parece, dois Brasis ali, né? Então, você tem essas pessoas que defendem isso, ó, o Brasil tá com emprego pleno. Você fala, poxa, mas veja no dia a dia, há uma sensação de pleno emprego? Não me parece. Então, há uma sensação diferente, como você bem colocou. E como o Wellington falou, é importante a direita se unir, principalmente nesse momento eleitoral, né? Depois passa, depois briga, né? Já briga bastante. Todo dia é uma briga nova e são temas absolutamente secundários, né? Quando você tem uma luta hercúlea dessa pela frente, lembrando que o presidente que assuma, caso seja o Flávio Bolsonaro, o Zema, seja lá que não for o Lula, que não for a esquerda, vai ter uma missão muito difícil pela frente, né? Além das contas públicas, da questão do Supremo Tribunal Federal, que ainda será, em grande maioria, simpático ao Lula, essas teses fraudulentas do tal do campo progressista, né? Paridade de gênero, racismo estrutural, não sei o quê. E agora você tem para fechar o André Mendonça, né? O juiz que ele franqueou o seu apoio público, que um juiz não deve fazer isso em hipótese alguma. Ele franqueou o seu apoio público ao Messias, que não foi aprovado, e agora lamenta, faz um tweet lá lamentando também, André Mendonça, você precisa me ajudar a te ajudar. Pô, me ajuda aí, né? Um juiz não fala publicamente sobre essas coisas, mas há uma normalização tão grande que até o André Mendonça, que é, na minha visão, o menos pior deles, vai lá e fala publicamente, faz um tweet, o Messias eu apoio, agora o Brasil perdeu a grande chance. Não, o juiz não é assim, juiz não se comporta assim, juiz precisa voltar a ser juiz e parar de ser político. Muito bem. Eu quero agradecer, Wellington, muito obrigado pela tua vinda aqui. João, muito obrigado. Sempre muito bom estar com vocês. Eu quero deixar só a última mensagem. Vocês viram? Melhor que tá, fica. Fica. É claro que pior também pode ficar, mas a gente tem tudo para ficar melhor. Então, vamos focar e acompanhe agora o Som Pavio para alegrar a sua noite, essa noite de comemoração.